Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de colocação pronominal. E aí você se pergunta, tá professora, mas eu não sei nem o que é pronome, como é que eu vou saber a colocação do pronome? Então, pausa para entender de que pronome estamos falando. Vamos começar por isso então. Nós temos um grupo de pronomes na língua portuguesa que se ligam ao verbo por hífen. Que pronomes são esses? Estão aqui, ó. O me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as, lo, lá, los, las. Esses pronomes, eles funcionam como substituidores de substantivos na posição de complemento verbal. Ou seja, comprei um livro, comprei-o, como objeto direto, ou entreguei ao João, entreguei-lhe, objeto indireto. Nesse ponto, eu até convido vocês a ir lá e dar uma assistida na nossa aula de análise sintática do que é um objeto direto e um objeto indireto. Vale a pena, para você complementar o que eu estou falando aqui. E também na própria aula de pronomes pessoais, em que vai aparecer esses pronomes bem explicadinhos. A aula de hoje, na verdade, é para falar da colocação desse pronome na oração, no texto. Há muita confusão, muita dúvida, então eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas e isso cai no Enem e vai ser útil até para a sua redação. Vem comigo. Então vamos lá. Primeiro você sabe do que pronomes estamos falando, né? Me, te, se, lhe, nos, vos, bacana. Então vamos pegar aqui essas duas frases, né, em que eu coloquei o lhe em duas posições diferentes. O verbo é o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então a gente usa o pronome lhe. Na primeira frase eu tenho obedeço-lhe. Por exemplo, obedeço ao meu pai. Obedeço-lhe. E o lhe aparece pós-verbal, nessa posição após o verbo. E nessa outra frase, o lhe aparece antes, lhe obedeço. Então, você se pergunta, o correto é falar eu lhe entreguei ou entreguei-lhe? Essa é a tal da dúvida. Então, a dúvida surge porque você não sabe onde colocar esse pronome. Existe alguma regra? Sim, existem regras. Existem algumas situações de tanto faz. Existem algumas regras que devem ser seguidas. Então, nós vamos verificar exatamente isso. Já te adianto que essa de baixo não está legal. Mas não está legal como, professora? Para eu escrever, para eu falar, quer dizer então que eu não posso mais falar me liga, lhe devo um presente? Aí nós vamos entrar num outro âmbito, que é como essas regras, elas são vistas na fala e na escrita. Note que toda língua, o português também, possui duas grandes realidades. A realidade da fala, que é uma realidade mais coloquial, e a realidade da escrita, que é uma norma mais culta. Então vem comigo que a gente vai olhar essas duas frases dentro desse ponto de vista e já falar das regras que envolvem a colocação desses pronomes na oração. Então, pessoal, na linguagem coloquial, tá, você pode usar de uma certa liberdade na colocação desses pronomes. E nós aqui, falantes de língua portuguesa do Brasil, adoramos essa posição inicial. Me liga, te ligo, te amo, se faz necessário, tá? Então é super comum usarmos o pronome iniciando frase. Porém, queridos, na verdade, isso vai contra a tal da norma culta. A norma culta, ou seja, as regras gramaticais, determinam que na escrita, na linguagem formal escrita, você jamais deve começar uma oração com pronome oblíquo. É uma regra bastante conhecida e você tem de usar essa regra, tá, para as redações de vocês. Vejam que a redação do Enem é dissertativa e dentro da norma culta da língua. Está lá escrito no manual de redação. Portanto, é fundamental que você saiba quais são essas regras, porque quando você for utilizar, não só na tua redação, mas em outros textos que requerem a norma culta, que você utilize essas normas de como colocar esses pronomes. Veja que essa forma de falar, te amo, é uma forma muito emotiva, é bacana, não há problema nenhum em ser romântico e usar dessa maneira, mas é uma linguagem coloquial, mais informal, mais da oralidade. Se você for escrever ou dentro de um texto culto, teria que ser amo-te, certo? Parece um português meio ao estilo europeu? Pois é porque realmente o português europeu tem uma tendência já natural, mesmo na oralidade, em colocar este pronome após o verbo. Por que eu estou falando em linguagem formal e linguagem informal numa aula de gramática? Porque o Enem adora misturar esses assuntos, tá? O Enem é tudo interdisciplinar. Nós estamos falando de linguagens. Então o Enem nunca tem uma questão só de gramática pura. O Enem vai trabalhar a posição do pronome dentro de um texto. Então você tem de refletir se o texto é um quadrinho, é uma charge, é um texto popular, é uma linguagem, é uma conversa entre pessoas. Ora, é natural que esses pronomes apareçam sem muitas regras, sem seguir essas regras que vamos ver. Apareçam de maneira como está aqui, natural. Então, dentro daquele contexto de informalidade,
formalidade, não há erro nenhum eu, como professora Mercedes, por exemplo, no meu dia a dia falar, me liga, me manda esse material. Não há problema. Quando eu for escrever um texto, eu já vou trabalhar esse texto dentro das normas. Ok, então agora está na hora de vermos que normas são essas para você seguir na sua redação e nos textos formais. Vamos lá? E aí, para você mandar super bem na sua redação do Enem e acertar as questões quando pedirem a norma culta, vamos lá. Primeiramente, conforme a posição do pronome, nós temos os famosos nomes. Ênclise, para quando você usar o pronome após o verbo. Essa posição de ênclise após o verbo é uma posição bastante importante. Veja que este pronome é o objeto indireto deste verbo, então é uma posição natural. Mas como eu disse antes, é muito comum na linguagem oral a gente falar lhe obedeço. Então temos que tomar cuidado. É sempre após o verbo, principalmente em começo de oração. Você vai lá depois na aula teórica e olhar todos os casos de ênclise, e não são muitos não. Lá, na verdade, você tem, além deste em início de oração, mais alguns menos usados. Aqui eu estou trazendo esse caso, que é bastante importante. Quando você colocar o pronome antes do verbo, tudo em relação ao verbo, tá, pessoal? O ponto de referência é o verbo, então o verbo obedecer. O lhe veio parar antes do verbo, isso só pode acontecer na norma culta, desde que haja uma palavra atrativa. A isso chamamos de próclise. Então, para que o lhe venha parar antes do verbo, eu preciso de uma palavra que venha, que atraia, um imazinho. No caso, eu coloquei uma das mais conhecidas palavras atrativas, que são as palavras negativas. O não atrai o pronome para perto de si. Tá, professora, mas quais são as palavras atrativas? Calma, daqui a pouquinho eu vou mostrar a listinha delas. Mas já te adianto que o não é um clássico, ou seja, as palavras negativas sempre atraem o pronome para frente do verbo. A isso chamamos de próclise. Aqui eu tenho a próclise obrigatória. Fechou? E nós vamos ver daqui a pouco os casos de próclise. E por fim, a mesóclise, que é o caso mais bizarro, mais diferente, que poucas vezes você escutou ou até leu. Existe sim a possibilidade do pronome vir dentro do verbo, tá? O radical do verbo para cá, entregar-lhe-ei. Na verdade, perceba que aqui nós temos o verbo no futuro, é entregarei mais o lhe. Mas se você falar ou escrever entregarei-lhe, é estranho, não dá. Então, quando você tiver o verbo no futuro, tá? Nós temos vários tipos de futuro, depois dá uma olhadinha lá na aula de verbos, mas se você tem certeza que o verbo está no futuro e você não tem palavra atrativa, então é o lugar de fazer a tal da mesóclise. Meso é metade e lis é quebra. Então você quebra o verbo no meio e coloca ali o pronome. Olha que chique, que bonito, entregar-lhe-ei. Bom, você já deve ter lido ou ouvido falar da mesóclise. Para que ela ocorra, é muito raro. Como eu disse, tem que ter verbo no futuro e não pode haver nenhuma palavra atrativa, ou seja, não pode haver fator de próclise. Então são situações muito raras da mesóclise. Geralmente é em começo de oração com o verbo no futuro. Agora nós vamos ver, para finalizar, quais são as palavras atrativas para que ocorra a próclise obrigatória. Vamos começar com exatamente as palavras negativas. Não, nunca, jamais, jamais lhe entregarei o livro, jamais me convidaram para uma festa. O jamais puxa o pronome. Advérbios, palavras que indicam lugar, tempo, modo. Exemplo, sempre, sempre te amarei, sempre os convidei para as festas. Então sempre é um advérbio e vai puxar obrigatoriamente o pronome para perto. Para perto quanto, professora? Sempre antes ou depois do verbo, ok? E vários tipos de pronomes. Nós temos 3 pronomes que atraem obrigatoriamente. Os pronomes indefinidos, ninguém, alguém, algum. Os pronomes interrogativos como quem, porquê, qual, e principalmente que os concursos vestibulares e Enem adoram os pronomes relativos, cujo, onde, quem, o qual. Esses pronomes obrigatoriamente atraem um pronome para a frente do verbo. Convido vocês, inclusive, a olhar lá no nosso site as aulinhas muito legais sobre pronomes, advérbios, para você ficar antenado. Como essa aula, ela vai depender de outros conhecimentos de vocês, estão vendo? Então você precisa saber o que é um advérbio, o que é um pronome, para poder entender esses casos de próclise obrigatória. E por fim, também convido vocês a olhar as conjunções subordinadas. Exemplos, o que, o embora,
quando, como, são palavras também que atraem um pronome para frente do verbo. Então esses são os principais casos de próclise obrigatória. Lá também na descrição dessa aula, na aula teórica, você vai encontrar mais exemplos também de próclise, de mesóclise, então convido você para olhar a aula lá, tá bom? Então, pessoal, estou terminando a aula com um toque muito importante para vocês. Esse assunto não basta apenas ficar decorando as classes gramaticais que atraem um pronome para frente do verbo. O mais importante é aquilo que eu falei da linguagem coloquial e linguagem formal. Então é fundamental até que você acesse a nossa aula de linguagem formal e de língua culta e de linguagem oral para você poder verificar as diferenças. O mais importante é você perceber que, dependendo do contexto, você pode tranquilamente falar te amo e no outro contexto você pode falar amo-te. Recentemente, tá, nós tivemos, você deve se lembrar, aposto, quando o Temer assumiu o governo, a presidência da República, ele fez um discurso. Ficou bastante conhecido, teve até meme na internet, porque ele usou a mesóclise. Sim, ele falou: quando menos fosse, sê-lo-ia. E todo mundo, nossa, será que existe? Pra que ele falou desse jeito? Aí começou aquela coisa, né? Viralizou. Tá certo ou tá errado? E muitos procuraram os professores de português pra saber. Era uma situação de formalidade, ok, pessoal? Ele estava o quê? Era um discurso de posse. Então ele estava usando uma linguagem super mega formal. E ele não usou não teve nenhum erro ali. Ele usou perfeitamente a mesóclise, lembra? Eu falei, com verbo no futuro, sem fator de próclise. Tava legal. Só que soa estranho. Por quê? Porque é uma linguagem extremamente formal, tá? E nós estamos num mundo cada vez mais de informalidade, de redes sociais. Então pode cair no seu vestibular exatamente, no Enem ou qualquer vestibular, você tem que adequar a sua linguagem. Dependendo do lugar onde você tá, usar uma mesóclise não pega bem, mas dependendo da situação, pega super bem. Volto e finalizo com a sua redação, gente. Redação é norma culta. Então, se precisar fazer a mesóclise, faça. Se precisar fazer a próclise, faça. Então aí eu volto e termino. É legal saber as regras principais da próclise, vai lá na teoria, dá uma olhadinha nos exemplos, né? Grava o que é pronome, advérbio, que são as palavras atrativas, porque assim você vai mandar super bem. Mas não esqueça que tudo depende do contexto. Então, olhe todas as aulas que eu pedi para vocês olharem, tá? Pense muito sobre esse assunto, porque mega cai no vestibular e no Enem. Abração do coração. Tchau, tchau.